Bom, vamos continuar então o tópico 5 nessa segunda parte. Bom, as informações adicionais sobre as tendências periódicas nas primeiras energias de ionização dos elementos representativos do grupo A são mostradas nessa figura. Normalmente os menores átomos têm energias de ionização maiores, então é o que nós estamos observando. Quando a gente desce um grupo na tabela periódica, o raio atômico ele tende a aumentar. Bom, se o raio atômico aumenta, a energia de ionização diminui, como eu falei anteriormente, né? Então, caso a gente suba dentro da coluna, a energia de ionização ela aumenta porque o raio atômico vai ficando cada vez menor. E caso nós analisemos dentro do período, da esquerda para a direita, esse raio atômico ele tende a diminuir, portanto a energia de ionização ela aumenta. Então, portanto, os fatores que influenciam o tamanho atômico também irão influenciar as energias de ionização. Portanto, quanto menor o raio atômico, maior será a atração da carga nuclear pelos elétrons. Isso tem um efeito no aumento da energia de ionização, certo? Bom, agora nós vamos analisar as irregularidades dentro de um dado período, que são um pouco sutis, mas são facilmente explicadas. Então, são duas as exceções que ocorrem dentro da variação da energia de ionização dentro do período da tabela periódica. A remoção do primeiro elétron P e a remoção do quarto elétron P. Bom, aqui então nós vamos ilustrar essa diferença observada aqui entre o berílio e o boro e do nitrogênio e do oxigênio no segundo período da tabela periódica, que vai ser a mesma explicação observada nessa diminuição da energia de ionização do magnésio, que está aqui no terceiro período, para o alumínio, e do fósforo para o enxofre, correto? Então nós vamos explicar por que acontece essas pequenas descompassos nessa variação da energia de ionização aqui dentro dos períodos. Bom, a primeira explicação é que os elétrons S são mais eficazes na proteção do que os elétrons P. Consequentemente, a formação de S2P0 se torna mais favorável. Então vamos explicar com o exemplo aqui do berílio e do boro. A distribuição eletrônica do berílio, que tem 4 elétrons, seria a distribuição do hélio, que é um S2 e 2 S2. Então, portanto, tem 2 elétrons na última camada. Já o boro tem 5 elétrons, a distribuição é S2, 2 S2 e 2 P1. Então, esses elétrons que estão no subnível S, o subnível S ele é mais eficaz na proteção do que o subnível P. Portanto, é mais fácil remover um elétron do subnível P do que do subnível S. Por isso que a energia de ionização do boro ela é menor do que do berílio, correto? No segundo exemplo de irregularidade na distribuição da energia de ionização dentro do período, seria quando um segundo elétron é colocado em orbital P, né? Lembrando a regra de Hund, nós temos que distribuir os elétrons dentro dos orbitais incompletos. Quando a gente você tem mais elétrons para ser distribuído, então você vai colocar 2 elétrons dentro de um mesmo orbital, o que vai causar uma repulsão elétron-elétron quando você tem elétrons dentro de um mesmo orbital. Quando esse elétron então ele é removido, a configuração S2P3 ela é mais estável do que a configuração S2P4, porque aqui vai haver uma repulsão de elétrons que se encontram dentro do mesmo orbital. Então, por isso que a gente observa que no nitrogênio a distribuição eletrônica termina em 2P3. Nesse caso, 2P3, os 3 elétrons estão isoladamente dentro de orbitais, né? Então, existe um elétron dentro de cada orbital. Já no caso do oxigênio, quando você tem 4 elétrons subnível P, um orbital vai ter 2 elétrons. Então, esses 2 elétrons dentro de um mesmo orbital vão sofrer repulsão entre eles. Então, isso faz com que a remoção do primeiro elétron do oxigênio seja mais fácil do que a remoção do elétron nitrogênio. Então, portanto, a energia de ionização para o primeiro elétron do oxigênio ela é menor do que para o nitrogênio. Bom, agora nós vamos mostrar configurações eletrônicas de íons. Isso já foi explicado no capítulo 6, mas nós vamos dar outros exemplos aqui.
No caso dos cátions, os elétrons são primeiramente removidos do orbital com o maior número quântico principal, ou seja, ele tem que ser removido da última camada. Como exemplo aqui o lítio. A distribuição dos 3 elétrons do lítio no seu estado fundamental é 1s2 e 2s1. Então, para gerar o cátion lítio+, basta eu remover o elétron da última camada, o que vai remover a camada nesse caso. Já no caso do ferro, que tem número atômico 26, né, então tem a distribuição eletrônica dos 18 elétrons até o argônio, depois 3d6 e 4s2. Né? Na verdade, o 4s2 ele tem menos energia do que o 3d6. Né? Mas quando você vai remover 3 elétrons do ferro, primeiro você tem que remover 2 elétrons que estão na última camada do ferro. Então, removendo 2 elétrons, mas você precisa remover 3, aí você precisaria remover mais um elétron aqui do subnível D. Então, portanto, a distribuição eletrônica do íon ferro 3+, ficaria a configuração eletrônica do argônio, complementando 3d5, distribuindo, então, portanto, 23 elétrons. No caso de você aumentar o número de elétrons, no caso dos ânions que ganham elétrons, é bem mais tranquilo, que basta você adicionar o elétron no orbital com mais baixo valor de N disponível, ou seja, basta você adicionar o elétron na última camada. Então, como exemplo do flúor, ele tem 9 elétrons, a distribuição eletrônica com S2, 2S2, 2P5. Se você ganha um elétron, basta incrementar esse elétron na última subnível eletrônico aqui. Tá certo? Com isso, nós terminamos o tópico